hidromel que a gente preparou. A ideia é que a gente faça uma conversa, ao mesmo tempo degustando o hidromel. Vou colocar nessa outra mesa aqui, as pessoas podem ir passando e experimentando o hidromel. O hidromel faz parte dessa história. E eu, para contar a história do Guia para a Saúde, eu vou contar um pouquinho a história do Herbário Municipal de Pirenópolis. Nos anos de 1995, já morava aqui em Pirenópolis, e eu apresentei uma proposta para o prefeito aqui de Pirenópolis, na época, era o Jaiminho, o seu Jaiminho, para a gente montar uma horta de ervas medicinais para atender a população. E naquela época, o prefeito acabou aceitando a proposta e a gente construiu, eu construí com algumas ajudas, o herbário municipal. Era em forma de mandala, e por isso que os dois livros andam juntos. Quando eu falo um herbário em forma de mandala, era esse desenho, era a criação de Jardim do Éden. Essa era a capa original, que foi feita por um artista plástico. Era um planeta Terra, todo cheio de jardins do Éden, que eram hortas medicinais, ao mesmo tempo combinando verduras, frutas, legumes e flores e ervas. Então essa era a ideia. Então esse livro, A Criação do Jardim do Éden, ele ensina, ele mostra como fazer um Jardim do Éden, como a gente transforma terrenos em áreas produtivas. Tá? E a partir do momento em que o prefeito autoriza a gente praticamente a montar essa horta medicinal aqui de Pirenópolis, eu começo a fazer um trabalho que é a implantação de uma horta medicinal. Eu construo essa horta em forma de mandala, nos 5 anéis de mandala, 5 anéis concêntricos. E aqui no livro, tem o desenho, depois se vocês quiserem dar uma olhada como era, tem algumas fotos de como era essa horta medicinal. Funcionou aqui em Pirenópolis, perto da rodoviária, e no momento em que a horta fica pronta, as pessoas começam a frequentar a horta e a gente começa a atender a população, fornecer à população. Eu fui montando cartilhas de atendimento, e essas cartilhas é o que compõe esse livro Guia para a Saúde. Então, o Guia para a Saúde, ele tem 4 cartilhas, 3 principais, que é o livro das preparações, o livro das terapias e o Guia das plantas curadas por plantas, Guia das doenças curadas por plantas. Então, a ideia é que o Guia para a Saúde seja um guia para que cada pessoa possa cuidar da sua saúde, possa montar o seu próprio tratamento, possa conhecer as ervas. Então, esse Guia para a Saúde foi feito a partir desse projeto que foi a horta, o Herbário Municipal de Pirenópolis. E aí eu trouxe uma relíquia aqui para vocês terem uma ideia. Esse aqui é o livro do registro de atendimento do herbário aqui, registros de atendimento das atividades do Herbário Municipal de Pirenópolis, Farmácia Verde. Aqui tem mais de 2.000 pessoas que foram atendidas nessa época, no ano de 1995 até 98, pessoas, população aqui da cidade que frequentaram o herbário, pegavam ervas medicinais, pegavam chás, pegavam produtos naturais, e essas pessoas iam para suas casas e faziam suas preparações. Então, esse aqui é o registro do livro, o registro de atendimento do Herbário Municipal. Eu resolvi mexer um pouquinho na biblioteca lá de casa e trazer um pouquinho, porque senão os livros ficam só parados na biblioteca e a gente... eu queria mostrar isso para vocês. Esse aqui, por exemplo, chama Livro das Terapias. Depois, esse livro das terapias, que era assim digitalizado, xerocado, foi fazer parte deste livro Guia para a Saúde. Quando eu fui fazer essa publicação, eu juntei esses livros. Essa conversa eu estou contando sobre a história de um projeto
que eu desenvolvi aqui em Pirenópolis no ano de 1995 até 98, chamava Herbário Municipal de Pirenópolis, que deu história, que deu origem aos livros que eu estou falando hoje. Então, essa aqui, ó, é a foto de como era o Herbário Municipal. Aqui, essa parte verde, aqui, era onde era a plantação das ervas. Então, era uma horta em forma de mandala, eram 5 mandalas. E essa outra, dá para ver aqui, era um herbário que a gente estava preparando na época, chamava Flor da Cura. Tinha um amigo nosso que estava preparando e a gente estava fazendo um desenho na terra para depois plantar. Então, a proposta desse livro, A Criação dos Jardins do Éden, ela passa por essa ideia de fazer hortas geométricas, hortas que tenham um estilo geométrico que seja com beleza, ao mesmo tempo tendo a produção de horta, verdura, frutas, ervas. E tudo isso aqui era a pasta do herbário, porque o herbário, ao mesmo tempo, a gente fundou uma associação chamada AMEM. Na época a gente era muito inspirado, então teve essa ideia de fundar uma associação chamada AMEM, Associação de Medicina Natural de Pirenópolis. E a AMEM funcionou com CNPJ, com diretoria, funcionou uns 3, 4, 5 anos. E aí, essa pasta eram todos os documentos dessa associação AMEM. Então aqui tinha vários projetos que a gente tocava. Teve um projeto que a gente desenvolveu que chamava Farmácia Escola, era para ser farmácia viva, e tinha o projeto de farmácia escola, era um prédio que a gente ia montar, na época ia construir. Aqui tem uma planta que foi feito de engenharia para a gente fazer a farmácia escola ou a farmácia viva. Todo esse projeto ele funcionou durante 2 anos e meio, quase 3 anos, aí mudou o prefeito, a situação foi modificando, não teve mais o apoio que tinha e todo esse processo foi ficando para trás, a gente acabou encerrando a história do herbário, mas eu estou trazendo para vocês um pouco dos documentos daquela época, é um pouquinho da história, só para mostrar, a ideia é mostrar para vocês que o livro ele tem uma origem, ele tem um fundamento, ele tem uma história. Então, esse livro começa nos anos de 1990, quando eu chego aqui em Pirenópolis, eu começo a escrever um livro, um pequeno livro, que era as plantas mágicas, as plantas, o herbário municipal, chamava Herbário de Vale Dourado, era lá na comunidade Omni, quando eu começo a estudar as plantas medicinais. E essa apostila também depois ela vai compor esse livro Guia para a Saúde, no capítulo que chama Livro das Preparações. Esse Guia para a Saúde tem um capítulo que são todas as preparações medicinais que a gente pode fazer com ervas medicinais. Então, todos os chás, tinturas, garrafadas, você encontra dentro desse livro. Uma parte do livro que chama Livro das Preparações. Então, como eu já falei, esse livro ele compõe livro das terapias, livro das preparações e a última parte que é o Guia das Doenças Curadas por Plantas, que era o guia que eu usava para fazer um atendimento no herbário. Quando a pessoa chegava lá no portão do herbário e falava: eu quero um tratamento para problema digestivo, problema de estômago. Aqui a gente já tem essa parte. Bom, aqui está Guia das Doenças Curadas por Plantas. Então, tem as doenças principais. A pessoa falava: eu quero para estômago, eu quero para pulmão, eu quero para dor de barriga e tal. Eu vim aqui, escolhia essas ervas elas estavam plantadas lá no herbário. A gente tinha mais de 70 espécies de ervas plantadas no herbário, e a partir disso recolhia as ervas, dava para a pessoa levava para sua casa e ia tomar o chá medicinal das ervas que ela tinha recebido. Então, todo esse livro Guia para a Saúde foi preparado a partir desse projeto que era o Herbário Municipal de Pirenópolis. Os 2 livros estão ligados, não podem ser separados. Mas o que eu queria falar para vocês mesmo não é só isso. A ideia toda, ela começa a partir do momento em que a gente
eu começo a estudar plantas medicinais, começo a estudar naturopatia, começo a estudar sobre alimentação saudável, e eu percebo que existe uma necessidade de cada pessoa ser o próprio responsável pela sua cura, pelo seu equilíbrio, pela sua saúde. Existe uma necessidade de que cada pessoa seja responsável pela sua saúde, pela sua qualidade de vida, a partir dos seus atos, a partir das suas atitudes, dos seus pensamentos, das suas ações. Então, quando eu vou escrever o Guia para a Saúde, quando eu vou fazer a publicação do Guia para a Saúde, a minha ideia principal é essa. O livro é para ser um guia para que as pessoas consigam alcançar a sua saúde dentro de programas naturais, dentro de tratamentos naturais. Então, o Guia para a Saúde, ele foi escrito com essa finalidade, com a finalidade de que cada um possa, a partir de um pequeno livro, tá, montar o seu próprio tratamento natural. Esse livro, ele é muito completo, porque ele tem a parte do livro das terapias, que ensina os tratamentos para os órgãos do corpo. Então, aparelho digestivo, aparelho urinário, aparelho pulmonar, intestinal, articulação, sistema nervoso. O livro, ele tem o livro das terapias, que tem um tratamento completo. E aí, quando a gente fala de livro das terapias, ele é composto por um sistema terapêutico que eu desenvolvi, que é um sistema assim, a partir da minha clínica de medicina natural, eu desenvolvi uma metodologia que está explicada nesse livro, que é o tratamento interno, tratamento externo, tratamento pela alimentação, tratamento psicológico e tratamento espiritual. Então, quando eu consigo acessar um programa terapêutico que trabalhe dessa forma, onde eu faço o tratamento interno, externo, alimentação, psicológico e espiritual, eu consigo acessar uma variedade de doenças. E essa é a ideia do Guia para a Saúde. Então, esse capítulo que tem aqui dentro, que chama Livro das Terapias, ele ensina a montar um tratamento nessa linha para qualquer órgão do corpo, que é tratamento interno, externo, alimentação, psicológico e espiritual. E aí todo esse tratamento é com ervas medicinais, com produtos naturais. Aí depois a gente cai na segunda parte do livro, que é o livro das preparações. O livro das preparações ensina a fazer suco verde, a fazer chá, infusão, decocção, maceração, tintura, garrafada. Por isso que eu falo que quem quiser montar uma farmácia natural na sua cozinha está muito fácil. É só ter algumas ervas, que são as ervas do dia a dia, é só ter algumas ervas secas, umas ervas na horta, e você tem uma pequena farmácia. Você aprende ervas para uso interno, ervas para uso externo, ervas, produtos para alimentação saudável. Se precisar um tratamento psicológico, o tratamento espiritual é mais profundo, o livro abrange um pouco. Então, juntando o livro das terapias com o livro das preparações, a gente já começa um tratamento natural. Falta escolher quais são as plantas que eu vou precisar. Aí eu vou no capítulo do livro que chama Guia das Doenças Curadas por Plantas. Vejo qual que é a doença, qual que é a área que eu quero curar, quais são as plantas indicadas, e aí escolho as plantas que estão disponíveis na minha horta, ou na farmácia, ou na loja natural, ou até em casa. Pego aquelas plantas e já faço a minha preparação. Já faço um chá, faço a garrafada, faço a tintura, faço o xarope, faço o suco verde. Então, o livro das preparações, associado com o Guia das Doenças Curadas por Plantas e associado com o livro das terapias, para que a gente possa ter saúde, possa ter qualidade de vida, bem-estar. Lembrando que eu trouxe o hidromel, quem quiser experimentar o hidromel é daqueles tempos idos de antigamente, então a ideia é degustar o hidromel enquanto a gente está aqui conversando. Então, era isso que eu estava explicando sobre o Guia para a Saúde. Ele tem essas três partes: livro das terapias, livro das preparações e Guia das Doenças Curadas por Plantas. E no final tem um quarto texto aqui dentro que chama Sal e Açúcar, elementos prejudiciais à saúde e à vida. Na época eu tinha escrito esse texto e eu acabei anexando ele no livro. O texto fala do sal como um
um alimento que gera um excesso de caloria, gera uma sobrecarga nos órgãos e tal, principalmente no rim, aumento de pressão. Fala do açúcar também como um alimento prejudicial e tal. A ideia é que a gente vá tomando consciência desses dois produtos e um pouco de embasamento teórico com relação ao sal e açúcar e o efeito prejudicial. Então, também compõe esse livro um texto sobre sal e açúcar. E esse livro aqui, que é o livro dos Jardins do Éden, a criação dos Jardins do Éden, esse livro ele tem esse nome porque ele se propõe a uma proposta de regeneração do planeta através de programas de embelezamento. Então a gente faria hortas medicinais, hortas geométricas nas ruas, nas praças, nas escolas, nos quintais, nos locais onde houvesse disponibilidade. Hoje em dia a gente já tem mais tecnologia. Na época que eu escrevi esse livro não tinha, por exemplo, a tecnologia da agrofloresta. Então hoje a gente integra a agrofloresta nos Jardins do Éden, só que a agrofloresta trabalha com canteiros retos, canteiros compridos, muitas vezes usando maquinário. A gente faz os Jardins do Éden em forma geométrica. E a grande beleza da ideia da criação dos Jardins do Éden é porque a gente faz um trabalho associado com os devas, que são os seres da natureza. Os devas são seres espirituais que trazem formas, trazem ideias do mundo espiritual. Então a gente acaba recebendo inspiração. Quando você tem uma ideia, uma inspiração, você pode ter certeza que aquilo foi trazido para você pelos seres da natureza, principalmente ideias ligadas à parte ligada à natureza, à parte ligada às plantas, à beleza ligada à natureza, à preservação. A gente recebe a inspiração dos devas. E aí eu posso falar que esse livro, ele foi recebido com uma inspiração dévica. Eu recebi essa forma geométrica de como deveria ser o herbário. No dia que eu recebi aquilo, eu sabia que eu ia voltar aqui em Pirenópolis e ia fazer esse herbário. Quando eu chego lá, não tive dificuldade nenhuma de fazer essa criação, essa horta geométrica. Então, existe sim essa comunicação com os devas. E o livro explica um pouquinho o que são os devas, como se faz a comunicação com os devas, como se harmoniza, e mais que isso, como a gente recupera o planeta, como a gente tira o lixo, como a gente faz uma horta geométrica, como a gente planta ervas medicinais, flores, frutas e verduras. Esse livro, ele é muito interessante e espero que um dia a gente consiga aplicar ele mais na prática aqui dentro da nossa realidade. Tá? Então, era isso que eu tinha para vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser conversar rapidamente aqui, uma exposição sobre os dois livros e a história do Herbário Municipal de Pirenópolis.